Muito prazer, se por acaso você me conheceu há pouquinho tempo. A minha ideia de gravar esse vídeo é que a gente possa justamente se conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho certeza que você se parece muito mais comigo do que você imagina. Talvez você pode olhar para mim hoje e agora e falar: "Ah, tudo para a Babi é muito fácil, ela não imagina o que é sofrer com ansiedade, ter a mente agitada, ter o corpo todo travado de tensão, cheio de dores. Ela mora num lugar lindo, aquele vídeo em meio à natureza, muito fácil ter paz e tranquilidade nesse local." Pois eu tô aqui hoje justamente para responder muitas perguntas de vocês que eu recebo no meu perfil do Instagram, para te mostrar que não é muito bem assim não. Eu percorri um longo caminho até chegar aqui hoje com você, nesse lugar, e ter essa paz e essa tranquilidade e toda essa saúde física, mental e emocional que eu tenho hoje. Eu selecionei aqui as principais perguntas que eu recebi no Instagram para que a gente possa bater esse papo num vídeo bem tranquilo, como se a gente estivesse conversando. Como se você estivesse aqui comigo, do meu ladinho, no meu tapetinho de yoga, para que a gente possa se conhecer melhor. Então eu vou falar um pouquinho aqui hoje, por exemplo, é possível curar a ansiedade com o yoga, né? Em quanto tempo isso é possível? Babi, você já sofreu com ansiedade? Eu vou contar um pouquinho minha história para vocês. Ou, ok, eu entendi, mas como que eu paro de procrastinar e de fato consigo criar um hábito da prática do yoga para conseguir me libertar da ansiedade? Ou ainda, pessoas muito ansiosas que sentam e tentam fazer uma meditação, uma prática do yoga e a mente continua lá, vão conseguir? E ainda, né? Como que eu cheguei até aqui e qual que é esse caminho, como você pode conquistar uma vida mais calma, mais tranquila, com saúde física, mental e emocional e se libertar da ansiedade. Primeira coisa que você precisa entender aqui hoje: você não é ansiosa, você está ansiosa. Então, esse estado que você se encontra hoje, ele é super passível de mudança, mas ele depende apenas de você. E é importante que você entenda que algo que às vezes começa com uma simples ansiedade pode evoluir para quadros bem sérios. Então, se você ainda não estava tratando a sua ansiedade com a seriedade, talvez é muito difícil projetar, né, algumas questões para o futuro. O meu convite é para que você já comece aqui hoje a levantar essa bandeirinha. Foi justamente como eu fui parar no yoga. Então, já começando a contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei no yoga, né? Eu tenho essa carinha de nova, mas já passei dos 30. Nos meus 25 anos, mais ou menos, foi o meu auge da ansiedade. Eu estava sempre correndo, com a mente muito agitada, já não conseguia mais dormir direito e comecei a ficar doente todos os meses. E eu justificava toda inflamação que surgia no meu corpo, amidalite, infecção urinária, todas as ites, sinusites, como uma baixa imunidade, porque eu ficava menstruada. Então eu falava, não, fiquei menstruada, então minha imunidade baixa, é normal eu ficar doente. Até que eu chegava no médico e já não tinha mais antibiótico para me receitar. Eu cheguei a ter que tomar algumas injeções de corticoide, porque não tinha mais nenhum remédio que eu pudesse tomar para todas aquelas infecções tão recorrentes que eu tinha. Eu chegava em casa, eu lembro direitinho, ainda morava com os meus pais e eu chegava tão travada que tadinha da minha mãe. Tinha que tentar fazer massagem todo dia para soltar toda essa tensão no meu pescoço e nos meus ombros. E um dia eu comecei a ter uma dor de estômago. E a gente sempre vai buscando, né, justificar e olhando só para o sintoma. E eu falava, foi alguma coisa que eu comi, foi alguma coisa que eu bebi. E lá se ia, dor de estômago atrás de estômago. Até que eu decidi investigar. Eu fiz um exame, aquela endoscopia, e eu cheguei no médico para conversar, para ter o resultado. E a médica falou assim, eu lembro exatamente: você não tem nada, tá tudo ótimo com o seu estômago. Eu falei, como assim tudo ótimo? Tá doendo muito.
E foi nesse dia que a minha ficha caiu. E pode ser que agora seja o momento que a sua ficha está caindo. Às vezes, você estava deixando a ansiedade te consumindo aos pouquinhos. E de repente a gente se viu num cenário que ninguém nunca imaginava, em plena pandemia, onde todo mundo foi forçado a se olhar, onde todo mundo foi forçado a se conhecer e olhar para sua mente e para suas emoções, além do corpo físico. O próprio corpo físico começou a expressar várias coisas que ele já vinha tentando te dizer há anos e você só ia ignorando. Pois bem, quando eu cheguei nesse momento, eu decidi buscar ajuda. E talvez você esteja aqui também porque você chegou em um momento como esse e está buscando ajuda. Eu fui fazer terapia, que é o primeiro caminho que a maioria das pessoas, começam a fazer. E na terapia era bom, eu saía da terapia bem, mas eu só conseguia arcar financeiramente com a terapia de 15 dias. Então eu ficava bem o dia que eu saía da sessão da terapia como se eu estivesse nas nuvens. E acontecia alguma coisa no meu trabalho, na minha vida, que me tirava completamente do eixo e a ansiedade, o estresse vinha à tona novamente. Eu tinha que esperar mais 15 dias para encontrar com a minha terapeuta. Eu coloquei essa questão para ela e ela falou: Bárbara, por que você não experimenta yoga? E eu falei: hã? Yoga? E pode ser que a primeira vez que você tenha ouvido falar em yoga, ouvido essa palavra, você torceu o nariz igual eu. Porque eu não me enxergava praticando yoga. Para mim, yoga era algo de pessoas ou bem místicas, hips. E você pode ver aqui que eu não tenho muito esse perfil. E a outra imagem que veio era aquelas mulheres maravilhosas, capa de revista, ficando de cabeça para baixo, com uma flexibilidade que eu nunca vi igual, colocando a perna na cabeça. Eu nunca tive uma boa flexibilidade. Eu falava: não, acho que isso não é para mim, não. Mas eu estava disposta a tentar. Na verdade, eu acho que era a última cartada que eu tinha naquele momento. Eu já estava entrando em quadros sérios de ansiedade, mas o yoga entrou na minha vida antes que eu precisasse entrar com algum tipo de medicamento. Então eu comecei a praticar yoga e naquela época, fazem 5 anos que eu pratico yoga, então naquela época não tinha essas aulas online, esse acesso que tem hoje. E eu fui para o mais convencional, vamos dizer. Fui tentar praticar yoga no estúdio. Não deu muito certo. Eu cheguei numa turma que tinham lá 20 pessoas, já estava todo mundo praticando e eu não fazia ideia o que era um cachorro olhando para baixo. Eu me senti completamente perdida, me vi me comparando com todas as pessoas que estavam ali e eu fazia aquelas práticas até me sentir bem depois da aula. Mas no dia seguinte, mesma história. Aconteceu alguma coisa e a ansiedade vinha novamente. Então eu comecei a pesquisar, eu queria entender mais. Eu comecei a encontrar várias comprovações científicas do poder do yoga. Eu falei: aí tem coisa, isso funciona, eu tenho que descobrir como funciona. E eu comecei então a tentar praticar yoga online em casa, sozinha, como uma forma de fato ir no meu ritmo. Nossa, mas foi um desastre, gente. Por quê? Eu não sabia se eu estava fazendo certo. Eu tinha medo de fazer errado e me machucar. Eu não sabia qual aula que eu tinha que fazer. E eu me perguntava, será que isso é yoga mesmo? Porque fica me parecendo só acrobacia às vezes, E foi quando eu comecei a trilhar o meu caminho no yoga. E junto com esse caminho que eu comecei a trilhar, eu comecei a desenvolver soluções para todas aquelas questões que eu tinha e eu não conseguia encontrar respostas. De repente, eu me vi compartilhando no meu perfil do Instagram técnicas, práticas, ideias, dicas, pesquisas, tudo aquilo que eu estava experienciando e outras pessoas começaram a falar comigo que estavam tendo resultados. Estavam começando a se sentir mais calma, mais tranquila, acalmar a mente, relaxar o corpo e me pedindo para ensinar elas, a dar aquele apoio que eu não tive quando eu tentei começar sozinha.
Foi aí que eu decidi me transformar professora de yoga. Então eu comecei a minha formação como yoga, um processo intenso que eu dediquei 21 dias com 9 horas de prática todos os dias de aulas teóricas. Fiz a minha formação como professora em Hatha Vinyasa Yoga. E logo fui acumulando outras formações nesse caminho. Fiz uma formação em Mindfulness, que é uma técnica de meditação. Fiz uma formação em Barra de Access, que é uma técnica de acesso à consciência. Tudo isso para entender melhor essa relação entre corpo, mente e emoções e como encontrar esse equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio no nosso dia a dia. Ou você acha que eu tenho uma vida muito diferente da sua? Eu gravo vídeo, edito vídeo, penso em conteúdo, dou aula para as minhas alunas, faço tudo do meu curso, respondo e-mail, cuido de casa, tenho 2 filhotinhos, 2 cachorrinhos, tenho família, tenho várias coisas. Eu tenho uma rotina igual a você, com várias atividades. A única diferença é que essas atividades também estão relacionadas ao yoga. Mas eu comecei então a criar um método, que é o método yoga em prática, para que eu pudesse ensinar essas pessoas, dar todo aquele suporte que eu não tive quando eu tentei começar a praticar yoga em casa. E ainda ensinar como era possível, super simples, encaixar na rotina delas. Como eu falei, você não precisa de mudar a sua vida para ter todos os benefícios físicos, mentais da prática do yoga. E benefícios esses desde corpo físico a sentir mais forte, aumentar a sua imunidade, eu não tive mais nada. Desde que eu comecei uma prática regular de yoga, fazem 2 anos que eu não tomo nada, nenhum remédio, nenhum antibiótico. Acabei de fazer uma série de exames e tudo ok. Nunca me senti tão saudável, tão forte, revigorada. O meu foco melhorou de tal forma que hoje eu consigo ter o hábito da leitura que eu não tinha. E questões, então, mentais, de equilíbrio emocional, de conseguir suportar desafios na vida e seguir em frente, forte. Então, eu criei um método yoga em prática que, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 1.500 alunas espalhadas em todo o mundo. Então, tem alunas Portugal, Estados Unidos, México, Itália, que é o que o online nos possibilita. Nos possibilita encontrar o nosso corpo, a nossa mente, qualquer lugar que a gente tiver, te possibilita praticar yoga em qualquer lugar que você tiver, porque você só precisa do seu corpo, da sua mente e desse conhecimento, desse guia, desse direcionamento, que é o saber como praticar. O método, então, ele tem 3 pilares que são importantes, né? Todas as práticas técnicas são para te trazer uma mente calma, um corpo relaxado e um novo olhar sobre a vida. E esse terceiro ponto ele é muito importante, que é algo que dificilmente as pessoas conseguem através de vídeos soltos, né? Aulas práticas, as pessoas caem em aulas práticas e acham que isso é yoga e aconteceu isso comigo. Esse novo olhar, ele vem a partir de mentorias, de uma transmissão de conhecimento, de mudança mesmo, de como você enxerga a vida em uma transmissão de conhecimento do seu professor para aluno. Enfim, eu percorri esse caminho dentro do método e eu acabei também me formando como yoga terapeuta. Algo que é super novo, existem poucos yoga terapeutas no Brasil. E o que é a yoga terapia? É justamente saber aplicar as técnicas do yoga para condições específicas de saúde, como a ansiedade. Então, se você for pegar aulas técnicas, né, você tem várias práticas de yoga. Tem algumas que são mais recomendadas, outras nem tanto recomendadas para as pessoas que são ansiosas. E aí eu já me alonguei tanto aqui na minha história que eu esqueci até um pouquinho das perguntas, mas eu espero que você ainda esteja aí comigo, espero que você tenha gostado, porque eu adoro conversar aqui para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Mas voltando aqui às perguntas, né? Então, é possível curar a ansiedade com yoga?
eu digo que sim, porque hoje eu me sinto curada e eu tenho mais de 1.500 alunas que estão nesse mesmo caminho. Vários depoimentos de alunas que se libertaram da ansiedade já no nosso primeiro ciclo do método, em apenas 30 dias, que você pode conhecer pelo YouTube, pelo Instagram, e em quanto tempo isso é possível. Quando você segue um método, isso te possibilita chegar muito mais rápido nos resultados que você deseja. Então, eu tenho alunas que em 30 dias já não tiveram mais crise de ansiedade, coisa que era recorrente. Elas se libertaram em menos de 30 dias. Alunas que com 2 semanas dentro do nosso ciclo, sumiram todas as dores no corpo que tinham, dores que eram reflexos dessa ansiedade. Então, isso vai depender da sua regularidade de prática, se você segue um método de yoga ou não, né? Qual que é o foco desse método que você está trilhando, qual que é o foco do professor da professora de yoga que está te direcionando, ou principalmente da yoga terapeuta, como eu faço com as minhas alunas. Pessoas ansiosas conseguem realmente praticar yoga? Com certeza, são as pessoas que mais precisam, né? É claro que no início você vai aos pouquinhos, você está conhecendo a sua mente, é como se sua mente fosse um carro de Fórmula 1 e você está começando a desacelerar a sua mente aos poucos. Então é um processo, mas são as pessoas que mais precisam. Imagina se você vai fazer uma atividade que vai te acelerar ainda mais a mente. E como deixar de procrastinar? É justamente por isso que existe um método, né, que vai ajudar o seu cérebro a criar esse hábito aqui. Seguir sozinha, eu te falo por experiência própria, é muito mais difícil e a chance de procrastinar é muito maior. Então, a gente tem vários recursos, técnicas que eu testei em mim mesma para conseguir. Eu já perdi as contas de quantos anos eu pratico yoga aí há tanto tempo, todos os dias, mas eu tenho alunas com 100, 200, 300 dias de yoga todos os dias. Se você está pensando aí que para você não é possível, não, eu tenho filho pequeno, eu já tenho uma rotina agitada, como assim não consigo? Eu vou te perguntar uma coisa. Quanto tempo você fica lá rolando o feed, às vezes, do Instagram, mexendo no celular ou assistindo televisão? O que você acha que vai te fazer se sentir mais calma, tranquila, forte, revigorada, com ânimo, te trazer essa felicidade que você está buscando? Continuar dedicando esse tempo à televisão, a redes sociais? Ou dedicar alguns minutinhos para cuidar de você? Você pode começar com 5 minutinhos, depois estende para 10, para 15 e de repente você vê o quão bem isso te faz e você vai querer cada vez mais. É um processo natural. Prática do yoga todos os dias não é uma obrigação, entenda isso. É um prazer que você adquire aos poucos, à medida que você vai se conhecendo e enxergando toda essa transformação maravilhosa na sua vida. E às vezes você vai acordar 30 minutinhos mais cedo, ou às vezes vai colocar as crianças para dormir e vai para o seu tapetinho. Tempo, ninguém nunca tem sobrando, tempo e dinheiro. Mas tenha certeza no que eu estou te falando, você vai conseguir encontrar um tempo e você tem que encontrar um tempo para cuidar de você. Senão você já sabe aonde isso vai chegar, não é mesmo? Bem, vamos lá. E o que você pode fazer, né? É importante que você entenda que yoga não são só posturas. Existem várias outras técnicas, mas as posturas geralmente são o primeiro contato que as pessoas têm com o yoga. E eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma postura bem simples, que você pode praticar todos os dias. Qualquer pessoa pode praticar e é uma postura maravilhosa para aliviar suas dores nas costas, se você fica sentada, trabalhando todos os dias, ou se você fica em pé muito tempo, ou se você já está chegando num momento em que a sua ansiedade está refletindo nessa tensão e no travamento do seu corpo. Além disso,
Essa postura vai te ajudar a expandir a sua capacidade respiratória, ativar o seu sistema nervoso de relaxamento, te trazendo calma, tranquilidade, acalmando a sua mente e relaxando o seu corpo. E é uma postura coringa que você pode praticar em qualquer lugar, a qualquer momento. E você vai ver que é algo super simples, que não é ficar de cabeça para baixo. Ficar de cabeça para baixo tem um sentido e tem alguns benefícios, mas que você conquista de formas muito mais simples. Não é isso que é praticar yoga. Então, por exemplo, a postura que eu vou te mostrar aqui é a postura de Balasana. Então, você pode fazer ela sempre de várias formas. E ter esse acompanhamento que eu não tive, é o que hoje eu dou para as minhas alunas, é justamente uma das formas de você encontrar aquela postura que é mais confortável para você. Então, você pode fazer, por exemplo, de pernas com as pernas abertas, joelho um pouco mais que a largura do seu quadril. Você vai caminhar com suas mãos à frente, encostar sua testa no chão, no tapete, na cama, onde você for praticar. E você pode perceber aqui que a força da gravidade vai te ajudar a fazer o peso oposto, né? A puxar suas costas para a lateral. E isso vai te ajudar a aliviar toda essa pressão que está aqui, que está te trazendo dor. Além disso, você entra numa postura de introspecção, olhando para si, olhando para dentro. E vai fazendo respirações lentas e profundas. Você pode ainda, se quiser, fazer essa postura, por exemplo, de pernas fechadas e colocar os seus braços para trás. É uma postura de acolhimento. Todas as vezes que você brigou com o namorado, brigou com o marido, tá desfocada, vai para a postura de Balasana, faz 5 a 10 respirações profundas e você vai ver todo esse poder que existe dentro do seu próprio corpo, da sua mente. É esse convite que eu quero aqui fazer para vocês, é você parar de olhar para os sintomas, para dor de cabeça, para dor nas costas, para falta de ar, e olhar para a origem. Aonde que está surgindo isso? Por que está surgindo isso? É no seu corpo e na sua mente. E você só vai conseguir se libertar dos sintomas quando você começar a cuidar do seu corpo e da sua mente. E se, por exemplo, você tem algum desconforto no joelho, tá tudo bem. Você pode fazer essa mesma postura, uma variação inversa. Então, soltando aqui, ó, o seu tronco à frente, colocando as suas pernas semiflexionadas, com seus pés apoiados no chão. Inspira e exala. E a sua respiração, por exemplo, que é um dos pilares da prática do yoga, ela é a conexão direta que você tem com o seu sistema nervoso. Então, uma das formas mais incríveis de você dominar a sua mente é dominando a sua respiração. Bem, então, trouxe aqui para vocês que sim, é possível curar a ansiedade com yoga. Em quanto tempo? As minhas alunas, em menos de 30 dias, já conseguem ver resultados dentro do método Yoga em Prática. Sim, pessoas ansiosas conseguem. Como você deixa de procrastinar, seguindo técnicas que de fato agem no seu cérebro, indo contra essa tendência de procrastinar. O que você pode fazer, por exemplo, as posturas como eu mostrei, a respiração. Como eu cheguei até o yoga, como ele me libertou e mudou a minha vida, contei para vocês, até me alonguei um pouquinho e porque eu decidi também esse caminho. Então, acho que eu consegui aqui responder as perguntas. Obrigada por ter chegado até aqui comigo e eu tenho um último recado para você. Eu sempre fui uma pessoa muito cética e para eu aceitar o yoga eu tive que pesquisar demais, entender demais todos os efeitos que ele promove de fato nos seus sistemas corporais e de fato que existe um corpo energético e emocional que impacta no seu corpo físico e como todo esse conhecimento milenar, são mais de 5.000 anos que esse conhecimento vem sendo passado de ano a ano. Então, um conhecimento super poderoso. Já tem muitas pesquisas científicas que comprovam todos esses efeitos, esses benefícios físicos, mentais e emocionais. E
tudo que eu faço hoje, né? Acordo 6 horas da manhã, faço minha prática, depois faço minha leitura matinal, graças ao yoga que me deu esse foco, essa concentração. Depois eu começo as minhas atividades, respondendo minhas alunas, fazendo encontro de mentorias, gravo vídeo, faço live, bem, enfim, todas as atividades que eu faço hoje. É porque eu acredito na força do yoga, porque ela me transformou. E eu vejo todos os dias conquistas impressionantes, que às vezes até hoje eu duvido, nas minhas alunas, elas postando os resultados delas na nossa comunidade de alunas do Método Yoga em Prática, que eu compartilho alguns aqui no Instagram, no YouTube, e eu vejo o poder que é esse caminho para uma vida calma, tranquila, feliz, que é o que todo mundo está buscando. E o meu propósito, então, é poder levar toda essa ferramenta super poderosa para que todas as pessoas possam sentir essa felicidade, para que possam ter uma vida mais calma e tranquila, se libertar da ansiedade, que não faz parte de você. Ela apenas está aí porque você ainda não tinha encontrado o caminho. Pare de duvidar de você. Não tem contraindicação para cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente e das emoções. Acredita que você consegue, não deixa ninguém te falar o contrário, nem você mesma. O poder está nas suas mãos. Literalmente, tá no seu próprio corpo e na sua mente. Você só precisa aprender como utilizá-los. Namastê.